Olá, vamos falar sobre a guerra Ucrânia e Rússia. E aí a gente começa pelos noticiários para a gente fazer um balanço geral dessa cobertura da mídia sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Vamos lá, a gente começando pelo UOL, que é o grupo UOL, Folha de São Paulo, a manchete central. Putin já redesenha o mapa da Ucrânia enquanto a capital Kiev espera assalto. Lembrando que essa história aí, Putin redesenha o mapa da Ucrânia, observe que a notícia, ela nos leva a quê? A pensar o seguinte, que Putin é o grande responsável por essa guerra e que ele já redesenha um novo mapa aí da Ucrânia. Significa que ele tem um poder de ambição. Isso é a leitura que essa manchete nos proporciona. Aí vem as manchetes pequenas, né? Tomada de Kherson estabelece controle sobre o sul e facilita ponte terrestre. Essa cidade aí de Kherson é uma cidade, é uma das maiores cidades da Ucrânia. Você tem Kiev, a capital, e tem essa cidade de Kherson, é uma terceira cidade, tem a Kharkiv também, e outras cidades são cidades estratégicas. Vamos então à notícia de O Globo. Aí olha só, a grande manchete do Globo é: russos anunciam tomada da cidade portuária de Kherson, bombardeiam Kharkiv e cercam Kiev. Pega aí as três cidades centrais da Rússia, mas atenção para um ponto aí. Logo no início da manchete do Globo, diz assim: a guerra de Putin. Ou seja, observe que essa leitura aí, ela nos leva a quê? A conceber a ideia de que a guerra, ela é simplesmente provocada por Putin, o que não é verdade. Putin, ele invadiu a Ucrânia, que é errado, evidentemente, mas é preciso levar em consideração também a pressão da OTAN, a pressão dos Estados Unidos, e que essa guerra é resultado de vários anos que vem se preparando para isso, considerando que Estados Unidos e a OTAN têm incentivado os conflitos constantemente. Isso é preciso saber. E aí vamos para o estado de São Paulo, ou simplesmente Estadão. A manchete central do Estadão. Vamos lá. Aqui diz o seguinte: Rússia aumenta cerco a Kiev, mata ao menos 21 em bombardeio em Kharkiv e diz ter tomado Kherson. Ou seja, ela coloca a ideia de que o Putin ele está por trás dessa guerra também, porque vai considerando o cerco que se faz a Kiev, as principais cidades da Ucrânia: Kherson, Kharkiv, Kiev. E aí chama atenção, mata ao menos 21, e o outro ponto também central é que diz o seguinte: diz ter tomado Kherson. Ou seja, é uma manchete que ela não acredita nessa tomada de Kherson. Acha que é uma jogada do Putin, né, da Rússia. E aí as mini manchetes: ataques de artilharia fizeram soar alertas em outros 8 municípios. Tropas terrestres russas avançam pelo território da Ucrânia. Kremlin diz que Rússia está disposta a retomar negociações com a Ucrânia hoje. O Brasil transfere diplomatas e embaixador de Kiev por causa de riscos da guerra. Problemas logísticos não devem deter a invasão russa da Ucrânia. Então essas são as manchetes. E por fim, eu pego aqui uma manchete do 247, que é um grupo jornalístico de esquerda, que diz o seguinte: União Europeia exclui 7 bancos russos do sistema SWIFT por crise na Ucrânia. O sistema SWIFT é um PIX internacional,
por onde a Rússia também tem as suas relações. E fechando esse sistema aí para a Rússia, a coisa pode se complicar para a Rússia. De acordo com o Diário Oficial da União Europeia, bancos terão 10 dias para encerrar as operações no Sistema Internacional de Pagamentos SWIFT. Lembrando que essas sanções econômicas aí, financeiras, em relação ao sistema SWIFT, também, de certa forma, vai trazer pontos negativos aí para o Ocidente, E vamos pegar outra manchete aqui relacionada ao Brasil, O Brasil apoiará a resolução contra a Rússia na ONU, mas defenderá negociações e fim das sanções econômicas. Ou seja, de certa forma, o Brasil tentando ficar neutro nessa história, o governo brasileiro tentando ficar neutro nessa história e sinalizando que defende, que apoia a resolução da ONU, mas que quer que esse conflito se resolva. Quais outros pontos importantes que a gente precisa considerar nesse momento histórico aí do 7º dia, se não me engano, da guerra Ucrânia e Rússia? Primeira coisa é a questão da presença constante dos Estados Unidos diante da OTAN, que na verdade a gente pode dizer, OTAN é Estados Unidos, apesar de ter 30 países, OTAN praticamente ela é dirigida, ela é direcionada, imposta pelos Estados Unidos. Lembrando também que a Ucrânia, ela não faz parte da OTAN, mas essa guerra, ela surgiu por quê? Porque o Putin, a Rússia, teme que a Ucrânia faça uma adesão à OTAN e aí a Rússia vai se sentir pressionada, prejudicada territorialmente. Essa é uma questão. Então, o ponto que os Estados Unidos está presente constantemente nesse processo aí, impondo sanções também. E outro ponto agora, um dado novo, é sobre a China, que é um dos grandes países do mundo, e que ameaça, inclusive, a economia americana. Dizem que até 2027 a China ela passará os Estados Unidos. E a China, nesse momento, o que é que acontece? O presidente Xi Jinping sinaliza um processo de negociação, de intermediação com a Ucrânia. Isso é importante por quê? Porque não fica somente os Estados Unidos impondo as suas regras, os seus interesses, os seus objetivos. Que fique bem claro isso, ok? Aí, por fim, vamos pensar o seguinte: essa guerra afeta o Brasil de que forma? Afeta o Brasil do ponto de vista econômico, afeta o mundo do ponto de vista econômico, do ponto de vista da produção de alimentos, da questão da exportação e importação. Por quê? Porque você tem a Rússia, por exemplo, como um dos grandes produtores de trigo. E aí, o trigo pode aumentar significativamente, principalmente com as sanções provocadas aí com o Ocidente, As sanções que foram aí apoiadas aí pelos países membros aí da OTAN e pela União Europeia. Nós temos então problemas que podem ter, principalmente do ponto de vista da produção de alimentos, da produção de gás, e as sanções que aconteceram nesse momento, que vem acontecendo nesse momento, para pressionar a Rússia a ceder, a deixar o território ucraniano, de certa forma vai prejudicar a Rússia, evidentemente, sem dúvida, mas também vai ter reflexo muito forte na economia internacional e na economia brasileira. Vai ter também os seus reflexos aí. De modo que a gente torce para que essa guerra de fato acabe, que haja uma negociação e reverbera a importância da China, nesse momento, entrar nesse processo de intermediação para que os Estados Unidos não fiquem só impondo as suas estratégias aí e os seus interesses. E, por fim, é bom lembrar que os Estados Unidos, até o momento, têm pelo menos 7 países que
invadido pelos Estados Unidos, seja de forma direta ou indiretamente, né? Entre eles você vai encontrar, por exemplo, a Somália. E os Estados Unidos, ele é o país que mais tem armas nucleares espalhadas aí pelo mundo, pelos outros países. Quando o representante da Rússia falou sobre essa questão aí, exigindo aí, pedindo aí que os Estados Unidos deixe de atuar com essas invasões, com essas bombas, por exemplo, com essa produção de bombas atômicas, por exemplo, o que aconteceu na ONU? A maioria dos representantes da ONU se afastou, saiu, se retiraram das suas cadeiras, ficaram uma média de 10% mais ou menos somente assistindo aí, ouvindo o representante da Rússia. O que é que está errado nessa história? Estados Unidos continua impondo a sua estratégia, continua impondo a sua narrativa. Os jornais do Ocidente, evidentemente, estão voltados mais para os interesses americanos, e isso não é bom se a gente se ligar apenas nessa história. Por isso, eu chamo a atenção da importância da China nesse momento como um mediador nessa história aí, agora tentando negociar com a Ucrânia, para que os Estados Unidos não seja simplesmente o dono da verdade absoluta, como se ele só fizesse o correto, ok? São informações importantes sobre essa guerra Rússia e Ucrânia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like e também se inscreva se ainda não se inscreveu, e muito importante, comente e divulgue os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.